Doutor Álvaro sempre com a gente aqui na Band News FM. E quando tem esse tipo de notícia, doutor, eu sempre fico com o pé atrás, porque depois daquela história da pandemia, coronavírus, né? Sempre quando tem... O governo monitora uma nova cepa da Mpox, né? Fico preocupado aqui nos Estados Unidos, aviso o pessoal em casa, aí no Brasil. O que dá para fazer e dá para falar e orientar nossos ouvintes? Doutor, bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia para a Roberta, para os nossos ouvintes. Barão, estou nos Estados Unidos, estou no Congresso Mundial aqui de HIV em São Francisco e eu escutei a notícia. A gente fica... Aliás, esses dias eu lembrei dos 5 anos aí da Covid-19, todo aquele caos que a gente viveu, né? Você tem razão que a gente tem uma geração recente traumatizada por notícias ruins quando acontecem esses anúncios de cepa, mas vamos tranquilizar bem a nossa população, né? O primeiro caso é o caso de uma paciente que recebeu pessoas do Congo na casa dela, aqui em São Paulo, e muito provavelmente a transmissão da Mpox é a transmissão de contato pele a pele, né? E foi um caso isolado, né? No mundo tem 10 países que tiveram, fora os países africanos, essa cepa. Há até uma discussão se realmente ela é muito mais grave do que a outra cepa, porque eu tive contato até com a pessoa que cuidou dessa paciente aqui no Brasil. Ela teve uma evolução muito boa, benigna, não teve um quadro grave. Então, assim, nada de alerta. A Mpox é uma doença que continua acontecendo no mundo inteiro, né? Ainda está num momento de emergência global, mais por causa da África do que de outros países, e realmente a gente não teve um espalhamento importante dessa clade, a clade 1B pelo mundo, né? Foram casos isolados de pacientes que tiveram contato com pessoas que viajaram ou que viajaram para a África, né? Obviamente, no mundo globalizado, né, Barana, Roberto, a gente tem que prestar muita atenção sempre com qualquer coisa nova que aparece, mas não é nenhum motivo de alarde para a população, né? Essa doença, ela, na maior parte dos casos, é uma doença benigna. A única exceção da Mpox para ser uma doença grave, né? Vou falar para o nosso ouvinte, a Mpox é a antiga varíola de primata, né? Quem discute a Mpox, mas mudou o nome. E mais em pessoas com imunidade baixa, ou pessoas que vivem com HIV, ou pessoas que fazem algum tipo de tratamento de câncer, transplante. Essas são as pessoas mais que podem evoluir para uma forma mais grave de doença. Mas, doutor, tem a possibilidade dessa cepa, que é considerada mais agressiva, mas que você já explicou que isso também é questionável. Mas tem possibilidade dessa cepa se espalhar? Outras pessoas podem ter contato com a doença? A possibilidade sempre tem, Roberto. Quando a gente tem um vírus, ou mesmo com essa disseminação pele a pele, como é a Mpox, né, existe essa possibilidade. Por isso que a OMS decretou a emergência, já que, quando começou a ter caso, aumentar lá na África. Mas o que tem que ser feito? A vigilância, né? Quando a gente tem essa situação, a gente olha fronteiras, quando chega paciente de outros locais do mundo. Por exemplo, nesse caso, ela ficou isolada. Você tenta conter. É muito difícil conter uma doença de acordo com a velocidade de disseminação que ela pode ter muito alta. Mas, de novo, para a população ficar bem tranquila, né? É uma doença que tem até vacina, né? Mpox, diferente da Covid, né? A Mpox tem uma vacina que ainda não está comercialmente disponível no Brasil, e também a compra via Ministério foi complicada, porque tem um fabricante só dessa vacina para o mundo inteiro. Mas não é algo que, uma doença que, por exemplo, com uma letalidade altíssima, que não tem nenhuma vacina. Então, é basicamente um olhar de atenção que a gente tem que ter. E, claro, de novo falando do mundo, onde a gente, as fronteiras, você pega um avião, você vai de um lugar para outro hoje em poucas horas, e isso faz com que o reforço de vigilância tenha que acontecer. Mas na situação da Mpox, vamos tranquilizar nossos ouvintes aí, foi um caso isolado e a paciente já está bem, já se recuperou da doença. O senhor falou que está em São Francisco, doutor? Estou em São Francisco aqui, frio, deve ser aqui umas 7h30 da manhã, e estou no Congresso Mundial de HIV e volto já na quinta-feira, já estou de volta. São 5, 6 horas, horário de Brasília. Conta um pouquinho desse congresso, doutor, só para os ouvintes da Band News FM entenderem muito como bom. É que funciona. É o Congresso americano de HIV, é um congresso muito importante, né? E onde várias novidades começam a aparecer no cenário. Sempre é um congresso que dita as tendências do mundo do HIV no mundo, né? E o que a gente tem de interessante aqui no Congresso é medicações para tratar pessoas com HIV de duração de 1 ano, né? A pessoa tomar um remédio uma vez por ano, e estratégias novas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, né? É um congresso que geralmente dá essas notícias iniciais de coisas que podem acontecer nos próximos anos, mas boas perspectivas aí. Existe muito comentário, Barão, Roberto, do corte do PEPFAR, da ajuda do governo americano, né, de milhões de dólares todo ano para o movimento de HIV. Isso é catastrófico. A gente está prevendo aqui no Congresso um aumento de mortalidade na África do HIV de sem precedentes, porque tem programas africanos que são financiados por 70% pelo PEPFAR, que era a ajuda do governo americano,
E assim, aqui as notícias não são nem um pouco boas quando você corta uma ajuda e prevê uma catástrofe do HIV nos próximos anos na África por causa desse corte aí do PEPFAR do governo americano. Então, sou bastante pessimista aí por causa disso e desses cortes de verbas aí que subsidiam todo esse processo aí de tratamento e prevenção na África. É algo muito sério mesmo. Doutor, se eu aceitar uma dica, amanhã tem Golden State Warriors Sacramento Kings aí na Oracle Arena. Hoje eu vou atravessar, o ingresso... atravessar a ponte e vou para lá. Que horas que já vou até saber do horário, eu tenho que atravessar a ponte, que é em outra cidade, né, Barão? Não é em São Francisco, né? Em Auckland, eu acho, né? Não. Faz tempo que mudou, mesmo? não é mais em Auckland, agora é em São Francisco, já. Então, já tá aí, então chama-se Oracle Arena. É um pouquinho mais ao norte aí, o senhor atravessa ali uma ponte que tem, mas não é a ponte do outro lado do rio, não, é do mesmo lado, em São Francisco. O senhor vai ver Stephen Curry, o maior jogador de basquete da história da humanidade. Barão é cultura, já dou dicas de turista, tá vendo, Roberta? Valeu a pena. Tá vendo? Vê se pode. É meu time, doutor, aí tem como conhecer. Um grande abraço, doutor Álvaro, obrigado pela presença. Abraço, Roberta, até semana que vem. Valeu, doutor.